Graça e paz de Cristo, amada igreja. Nós estamos hoje aqui para mais um estudo, né, do livro dos profetas. Nós temos estudado os profetas menores, né, e hoje nós vamos estar estudando o livro do profeta Zacarias, né. Nós já estamos quase encerrando os nossos estudos, né, no Antigo Testamento. Faltando apenas, depois desse estudo, o estudo do profeta Malaquias, né? Mas hoje nós vamos estar estudando o profeta Zacarias, amém? Vamos estar, nesse momento, lendo um texto bíblico, né? Em seguida estaremos orando e depois vamos estar tecendo alguns comentários, né, fazendo algumas reflexões, né, no livro desse profeta, né, e também tirando algumas aplicações para as nossas vidas. Amém, queridos? Então vamos estar lendo aqui o texto bíblico, né, que se encontra no livro do profeta Zacarias, né? Zacarias, o capítulo é o capítulo de número 7, a partir do versículo de número 8. Zacarias, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 8. Diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falará o Senhor dos Exércitos. Executai juízos verdadeiros, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como o diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma assolação. Amém, queridos? Vamos estar orando nesse momento, né? Sempre agradecidos ao Senhor pela bondade, pela misericórdia do Senhor, né? Pelos feitos do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai, nós somos gratos a Ti, somos agradecidos ao Senhor. Pai, nós reconhecemos, Pai, a Tua bondade, o Teu amor, Pai, o Teu cuidado para conosco. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. E agradecemos a Ti, Pai, por aquilo que o Senhor é. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar passando alguns slides, né? E vamos estar aqui começando o nosso estudo de hoje, né? Nós vamos estar aqui projetando aqui. Estudo bíblico do profeta Zacarias, né? Nós estamos no livro de Zacarias e vamos estar fazendo um panorama, né? Uma panorâmica desse livro, né? Vamos ver o tema do livro do profeta Zacarias, né? Zacarias, ele é um contemporâneo, queridos, do profeta Ageu, né?
Ele também é contemporâneo de Zorobabel e também do sumo sacerdote Josué, né? Nós sabemos que esses homens, eles são pessoas que viveram um período ali pós-exílio, né? Nós sabemos que Judá, né, a terra de Judá, o Reino do Sul, ele foi levado em cativeiro ali por desobediência, conforme o texto que nós lemos nesse dia, né? E por desobediência à lei, né? Por desobediência aos mandamentos, por desobediência aos preceitos do Senhor, né? Eles foram ali, o Senhor trouxe juízo, né? Sobre Judá. Eles foram exilados, foram levados em cativeiro para a Babilônia, né? Ali sob o comando ali do rei Nabucodonosor, né? Ficaram ali durante 70 anos no cativeiro e depois retornaram, né, à sua terra natal, depois de um decreto, né, do rei Ciro ali da Pérsia, rei Ciro o Grande, né, ali no ano de 538 a.C., né, e ali os judeus que quiseram retornar à sua terra para a reconstrução do templo, houve a permissão do rei, né, para que assim o fizessem. E ali eles retornaram, cerca de 50 mil judeus, né, dentre eles ali Zorobabel, que era o líder, né, o líder político, né, a liderança política e a liderança espiritual coube, né, a Josué, o sumo sacerdote. E ali aquela leva de judeus retornaram ali para sua terra, né, e ali a proposta inicial era de reconstrução do templo, né, que estava destruído, fora destruído no ano ali de 586 a.C. por Nabucodonosor, né? Então, eles retornaram, eles começaram ali pela restauração do altar, né? Então, em primeiro lugar, quer dizer, eles restauraram o altar ali do Senhor, né? E isso nos traz também algo muito importante, né? Em primeiro lugar, nas nossas vidas, deve ser restaurado o altar das nossas vidas, o altar, né, do Senhor, né? Então, eles começaram por este caminho e depois ali 2 anos ali passados, eles começaram a restauração, né? A reconstrução do templo, que havia sido se transformado, né, ali num grande monturo, né? A destruição foi muito grande, né? E eles começaram, mas houve muita oposição ali dos samaritanos, que num primeiro momento eles intentaram fazer parte, né, dessa empreitada, porque houve uma recusa dos judeus. E ali eles se tornaram inimigos ferrenhos, né, pela não construção, reconstrução do templo. E ali, queridos, diante dessa oposição, e muitos judeus que retornaram ali também, desanimaram, né, com esses obstáculos, né, e alguns chegaram a pensar, né, se nós estamos tendo tantas dificuldades para reconstruir o templo, é porque de repente não é o tempo do Senhor, né, não é o momento da reconstrução. E ali eles começaram a cuidar, né, dos seus próprios afazeres, do seu cotidiano, das suas vidas particulares, né? E abandonaram ali a obra, né? Abandonaram a casa de Deus que ficou deserta, né? O templo era o símbolo maior, né? De local onde os judeus se reuniam para oferecer o sacrifício, né? Os sacrifícios e adorar ao Senhor, né? Então ali era um centro da adoração, né? Ali o templo representava a casa de Deus, né? Onde a presença do Senhor se manifestava, mas foi abandonada, né? E durante ali cerca de alguns estimam 16 anos, né? Aquela obra ficou abandonada. Mas nesse período, amados, Deus levantou ali, né, 2 profetas, né, para estarem como porta-voz, né, como homens de Deus, para estar estimulando, né, estar motivando, né, aquelas pessoas ali
que retornaram ali do cativeiro para que estivessem reconstruindo o templo, né? Dentre essas pessoas nós temos ali os já citados, né? E hoje nós estamos estudando o livro do profeta Zacarias. Zacarias voltou nessa leva de judeus, né? E Deus levantou Zacarias, levantou primeiro Ageu, que profetiza ali durante o mês de agosto até o mês de dezembro do ano 520 antes de Cristo, né? E quando Ageu, né, cessa ali suas profecias, né, Deus levanta Zacarias, né, que era um profeta mais jovem, né, do que Ageu, para estar também profetizando e ali estimulando, né, os líderes e os judeus a reconstruir, né? Mas não era apenas reconstruir o templo, era que houvesse uma transformação de vida, né? Que houvesse verdadeiro arrependimento, né? Então essa era a pregação, né? Principalmente do profeta Zacarias, né? Para que houvesse um arrependimento pelos caminhos, né? Trilhados que não agradavam ao Senhor, né? Então o Senhor estava esperando isso deles, né? Então Zacarias vai estar durante esse período ali, né, trazendo uma palavra, né, uma palavra de Deus, né, para que aquelas pessoas tivessem uma mudança na sua conduta, né, uma mudança, uma transformação. Amém, queridos? Então, dito essas palavras, né, é uma breve introdução, né, ao livro do profeta Zacarias, né? Então, vamos voltando aqui. O tema do livro. Zacarias procurou incentivar o povo a trabalhar na obra do templo, com a promessa de que um dia o Messias viria para habitá-lo. Então, eles já estavam, né, ali projetando e aguardando o Messias, né? Ele incentivou os judeus a construir não apenas pensando no presente, né? Ou seja, ali no imediato, mas também na esperança da vinda futura do Messias. Então, Zacarias tinha esse olhar, não apenas ali naquilo que fosse imediato, né? Mas aquilo que ainda viria, né? E a promessa do Messias também. O livro de Zacarias é tido como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então, ele reanimou o povo ainda oprimido pelas potências gentílicas, né? Então, o povo de Judá ele estava ali recebendo grande influência ainda dos reinos dos gentios, né? Com a realidade de que o Senhor não havia se esquecido das promessas da aliança e os restauraria e abençoaria, né? Então sempre tinha uma promessa, né? Uma promessa de restauração ali sobre o povo judeu, né? O nome do livro, né? Zacarias, o nome de Zacarias significa o Senhor se lembra. Contém em forma de semente o tema da profecia, né? Querido, Deus não se esquece, né? Deus sempre se lembra do seu povo, ele se lembra das suas promessas, né? E ele, com certeza, ele se lembra das promessas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui mais um pouquinho aqui adiante, né? As principais doutrinas, do livro, né, do profeta Zacarias, né? E falando Ageu, mas Zacarias, né? E falando nisso, queridos, os profetas, né, do pós-exílio, né? Nós temos Ageu, nós temos Zacarias e nós temos Malaquias. Esses três profetas profetizaram, né, depois, ou seja, o retorno do povo judeu à sua terra natal após o cativeiro babilônico, após, né, o exílio. Então, esses três profetas que nós aqui citamos, né? No livro, né, do profeta Zacarias, né, as principais doutrinas, nós vamos ver aqui arrependimento. Então, foi o que eu já falei, né? Então, o Senhor, ele sempre espera que o seu povo, né, se arrependa dos seus maus caminhos, né? Que todo ser humano se arrependa dos seus maus caminhos. Então, o arrependimento, sabe, é essencial para a salvação, né? Então, muitas vezes, essa doutrina do arrependimento, né, ela não é ensinada, ela não é pregada, principalmente nos nossos dias, né?
Porque muitas vezes as pessoas não querem se arrepender dos seus maus caminhos. E alguns chegam a dizer, olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, faria tudo de novo, né? Algumas pessoas têm essa fala, né? Mas nós devemos ver, queridos, que aquilo que fazemos ou fizemos de errado, devemos nos arrepender e arrepender verdadeiramente, né? Não apenas de palavras, né? Não apenas para, sabe, aparecer, né? Mas porque é necessário, né? Então, para que haja transformação, é necessário arrependimento. O verdadeiro arrependimento requer mais do que meras palavras. É necessário que a atitude mude também, ou seja, a atitude, a conduta, né? Gere, na verdade, que haja transformação verdadeira e genuína, né? Então, é uma das doutrinas do livro de Zacarias, né? O cuidado divino, né? A glória vindoura de Jesus consolará Israel. Então, o cuidado de Deus, né? Deus cuida. Deus tem cuidado de nós, sim, querido. Deus cuida de nós, né? Deus cuidava ali de Israel, Judá, né? E ele também, hoje, ele cuida de nós. A Bíblia chega a dizer, né, que tem ciúmes, né? Ou seja, um cuidado pelas nossas vidas. Amém? Outra doutrina, a rejeição do Messias em sua primeira vinda, né? Nós sabemos que Jesus, quando veio, né, ele foi rejeitado, né, pelos judeus, né? Então, João vai lá no capítulo 1 do Evangelho de João, João vai falar isso, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, ou seja, o rejeitaram. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Então ele vai falar, tem aqui as referências aqui, né? E esse vídeo, como está gravado, você pode depois com calma, né, consultar essas referências. Amém? A aceitação do Messias em sua segunda vinda, né? Nós sabemos que Jesus voltará. Pastor, ele vai voltar? Vai, ele falou que voltaria, né? Ele falou que voltaria e ele vai voltar. E nós aguardamos, né, a volta de Jesus, né? Quando será, pastor? Qual é a data? Olha, ninguém sabe, nós não sabemos, né? Mas os sinais, eles apontam, né, para a vinda de Jesus. Amém? E vida de santidade, né? A vida de santidade, algo prático, né? Então, a santidade, ela é algo que tem que fazer parte da vida, né, daqueles que servem a Deus, né? A santificação, né, que é um processo, né? A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, é necessário, amém, queridos? Então, são as principais doutrinas, né, do livro do profeta Zacarias, né? Vamos aqui adiante, vamos aqui passar aqui o slide, né? As visões de Zacarias. No livro de Zacarias, né, vamos ter essas visões que são visões noturnas, né? Então, houve revelações de Deus para o profeta também com essas visões, né? As visões de Zacarias, elas tinham um significado histórico em seus dias, mas também têm significado para todos os tempos. Deus salvará o seu povo e trará julgamento sobre os ímpios, né? A Bíblia fala claramente que existe um céu, existe um paraíso, sim, existe, né? Existe um inferno, sim. A Bíblia fala que existe um inferno, né? Que foi preparado para o diabo e seus anjos, né? Mas todos aqueles que praticam a impiedade, né? Aqueles que não abrem mão de pecar, né? Não se arrependem, né? Serão lançados também ali, né? Então, é uma das doutrinas bíblicas. Nós não podemos, subtrair, né, aquilo que as Escrituras Sagradas falam. A Bíblia fala claramente do céu e também fala do inferno, né? Então, aqui as visões de Zacarias. O homem e os cavalos entre as murtas, né? Você vai encontrar lá no capítulo 1, versículo 8, né? O que significa isso, né? O Senhor será novamente misericordioso para com Jerusalém. É o significado dessa visão, né? Então, Deus é um Deus de misericórdia? Sim. Deus é um Deus misericordioso, né? E existem promessas maravilhosas ali sobre a nação de Israel, né? Ali nos dias, né, messiânicos, né, do milênio, né?
Então Israel vai ter ali uma participação, sabe, ali privilegiada ali, sabe? Vai ter uma participação ali com os cumprimentos de todas as promessas do Senhor sobre aquela nação, né? A outra visão aqui de Zacarias, 4 chifres e quatro artesãos, né? Aqueles que dispersaram Judá são expulsos, é o significado, né? Aqui outra visão, o homem com uma corda de medir, né? Deus será um muro de fogo protetor ao redor de Jerusalém. Amém, queridos? Então, essa aqui é o significado dessa visão, né? Porque na antiguidade, né, muitas vezes, quando eles iam destruir ali uma cidade ou um local, eles mediam, né, para que houvesse a destruição, né? Mediam mesmo, né? E aqui, na verdade, né, essa medição aqui, na verdade, é uma proteção, né, para Jerusalém. Amém, queridos? A purificação do sumo sacerdote Josué, né? O servo, o renovo, vem para salvar, né? O renovo é Cristo Jesus. Jesus é chamado de renovo, né? Também de um servo também. Amém, queridos? O candelabro de ouro e as oliveiras, o que significa? O Senhor concede poder a Israel por meio do seu Espírito Santo, né? O pergaminho que voava, o rolo ali que voava, né? A desonestidade é amaldiçoada. Deus não se compraz, né, na desonestidade, sabe, na injustiça, né? Ele é um Deus justo. A mulher dentro de um éfa, dentro de um cesto, né? A impiedade será removida, né? O Senhor remove a impiedade, queridos, e muitas vezes a impiedade é removida, né, em situações até de sofrimento, né? Normalmente o homem, né, às vezes é mudado, busca o arrependimento, né, em situações difíceis, né? Há 4 carruagens, os espíritos do céu executam o julgamento sobre toda a terra. Amém, queridos? Então, esses são os significados, né, dessas visões aqui do profeta Zacarias, né? O esboço do livro, primeiro, lá no início, chamado arrependimento, é o que nós temos falado nesta noite, né, sobre arrependimento, né? Então, há necessidade, sim, de quebrantamento, há necessidade, sim, de abandonar os maus caminhos, há necessidade, sim, sabe, de se voltar para o Senhor, né? Buscar a face do Senhor. Amém, queridos? Isso é misericórdia do Senhor, quando Ele trabalha nas nossas vidas para o arrependimento, né? 8 visões noturnas, nós já vimos aqui também, nós não vamos repetir, né? Então, são dentro aqui do esboço do livro do profeta Zacarias, né? As 4 mensagens de Zacarias também estão aqui, né, nessa referência aqui do capítulo 7, do capítulo 8 também. Pergunta sobre o jejum, também o jejum que agrada ao Senhor, né? Então vai estar aqui também no capítulo número 7. As 4 respostas, repreensão pelas motivações erradas. Querido, muitas vezes até quando tentamos fazer algo, né, que aparentemente demonstre piedade, mas nós temos que ver qual a motivação, por que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo para a glória de Deus, nós estamos fazendo, sabe, com um coração voltado para agradar o Senhor, ou é simplesmente, sabe, um marketing pessoal, né? Então, as motivações, elas são pesadas, né? São vistas por Deus, né? Ele é aquele que prescruta, é aquele que sonda o nosso coração. Necessidade de arrependimento, mais uma vez aqui, né? Restauração do favor e jejuns transformados em festas, né? Então, queridos, estava tudo ali nas mensagens ali, sabe, dentro do livro do profeta Zacarias, né? Então existia, né, nesse momento ali a advertência de Deus, né, ao seu povo, né? A correção, né? Eles já tinham passado ali 70 anos no cativeiro, né? Retornaram e o Senhor queria, né, esperava, né, que houvesse realmente uma mudança profunda, não uma mudança superficial, né?
Muitas vezes as mudanças são apenas, sabe, na aparência, né? Mas o Senhor quer algo mais, quer que o nosso coração seja mudado, transformado, sabe? Então, essa é uma das mensagens desse livro que estamos estudando nessa noite. Duas sentenças de Zacarias, a rejeição do Messias na primeira vinda e a aceitação na segunda. Nós já vimos também, né? Então vamos aqui avançar. As profecias de Zacarias. As profecias do profeta Zacarias, além de tratar das questões relacionadas à construção do templo, também apontavam para a realidade do reino de Deus no futuro. Assim, algumas profecias do profeta Zacarias possuíam uma aplicação imediata, no futuro próximo, a restauração da comunidade após o exílio. Então, queridos, algumas das profecias ali de Zacarias, o cumprimento era ali, sabe, nos dias de Zacarias, né? Bem próximo ali, ou seja, ele estava tratando também dessa questão da restauração do templo. Mas nós vamos ver também algumas profecias de Zacarias, né? Que elas transcendem, né, e vão além, são profecias escatológicas, né? São profecias que vão falar dos dias finais, né? Sabe, de um momento distante daqueles dias vividos pelo profeta, né? Aí daqui outras profecias de Zacarias apontam para um futuro mais distante de sua época, onde Deus traria bênçãos para Jerusalém por meio da linhagem de Davi, né? Então, o rei esperado da linhagem de Davi, né? O filho de Davi, né? Nós sabemos que essa profecia do filho de Davi, ela se cumpre plenamente, né, em Jesus, né? O filho descendente de Davi, né? De modo, vou falando aqui, né, por meio da linhagem de Davi, de modo que Zorobabel era apenas a continuidade da linhagem e não o seu fim, né? Então Zorobabel era descendente, né, de Davi, né, da linhagem de Davi, mas nós sabemos que as profecias, né, finais se cumprem sobre Cristo, né? O último, né, vamos dizer assim, filho, né, descendente de Davi, nesse aspecto se cumpre ali. Inclusive, um dos títulos de Jesus é filho de Davi, dos títulos messiânicos de Jesus, né, é Jesus, filho de Davi, como ele foi chamado ali nos dias que ele esteve aqui, seu ministério terreno, né? A própria celebração registrada em Zacarias 14, 16 a 20, encontrará seu cumprimento pleno no reinado do Cordeiro no novo céu e na nova terra, né? Então, para dias distantes, ele estava profetizando, né, para dias, sabe, lá do tempo do fim. Amém, queridos? Zacarias, ele é um profeta também messiânico, ele vai trazer várias profecias, né, que se referem diretamente a Cristo, né? Então, aqui, Cristo no livro de Zacarias, né? Nós vamos ver aqui no livro de Zacarias, está repleto de passagens que prenunciam, né, que anunciam a vinda do Messias, né? Cristo é retratado como o meu servo, o renovo, lá em Zacarias 3:8, também como sacerdote no trono, Zacarias 6:13, e aquele a quem traspassaram, né? Jesus lá na cruz, né? Sendo traspassado ali por aquela lança daquele soldado romano, né? Jesus foi ferido ali, queridos, a Bíblia vai dizer que saiu sangue, saiu água, né? Zacarias já tinha profetizado, lá no capítulo 12, versículo 10. Zacarias descreve Cristo como humilde e triunfante. Ele é o rei que traz a salvação, ele vem humilde, montado num jumentinho, né? Então, até nesse detalhe, olha só, Zacarias vai ter essa visão, né? Vai vaticinar, profetizar, né? De que forma, né, Jesus entraria ali em Jerusalém, né? Que bênção, né, queridos? Logo o profeta Zacarias profetizou claramente sobre a vinda do Messias, o último filho de Davi, né? Zacarias profetizou sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a traição e morte de Cristo e sobre a promessa da habitação de Deus no meio do seu povo, né? Então, era um profeta, né, que traz toda essa questão messiânica, né, de Cristo, o Messias, a vinda do Messias, né?
Então, ele é repleta, né, de profecias messiânicas, e aqui nós extraímos algumas, né? Zacarias 3,8 vai dizer: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Falando de quem? De Jesus, né? O Cristo, o ungido, o Messias. Há mais uma aqui, né? Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, né? Então são profecias a respeito de Jesus, o Messias, né? Que essa última aqui, 9:9, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Queridos, profecias, né? Ali que o Senhor usou o seu servo, né? Para estar trazendo, né? Acerca de Jesus ali no seu ministério. Amém, queridos? Então é uma coisa linda quando a gente começa, né? A ver essas profecias ali, né? Às vezes 400, 500 anos ou até mais, né? A respeito da messianidade de Jesus, detalhes assim, sabe? E isso nos, sabe, aumenta a nossa fé, né? E a gente sabe que assim como existiam essas profecias, né, dizendo que Jesus viria, ele veio, né? Agora existem as profecias, Jesus voltará, ele voltará. Amém, queridos? E para concluir, né, nós vamos aqui ver a mensagem de Zacarias, ela funciona mais ou menos como a do livro de Apocalipse, como nós já dissemos, né? Zacarias é conhecido também como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Suas profecias são relevantes tanto para os ouvintes imediatos de Zacarias quanto as gerações futuras. Essa característica se deve à estrutura da profecia, uma vez que o profeta inicia cada uma das sessões principais, né, com referências históricas, ele vai estar trazendo ali fatos históricos, né, recentes ali do seu dia a dia, mas logo em seguida ele avança no tempo, ou seja, ele vai estar falando de coisas de um futuro longínquo, né, e trata do segundo advento, quando o Messias voltará para o seu templo, a fim de estabelecer o seu reino aqui na terra. Amém, queridos? Então, Zacarias vai estar, no primeiro momento ali, né, são profecias para os seus dias, e depois ele avança no tempo e vai falar de algo que vai acontecer, sabe, lá nos últimos dias, né? Então, tem esse caráter escatológico, né? Ou seja, a escatologia, né, ele fala do estudo das últimas coisas, das coisas dos finais dos tempos, né? O profeta lembrou o povo de que o Messias tinha um compromisso imediato e longo prazo. As palavras de Zacarias eram, portanto, boas e confortadoras, né? Então nós vamos ver também muitas promessas também ali do Senhor confortando, né, ali o seu povo, né, para que eles não desanimassem, para que eles permanecessem firmes em obediência ao Senhor, né? Tanto na reconstrução do templo, como buscando o arrependimento, buscando a santidade, porque isso seria bênção para a vida deles. Então, queridos, quando nós nos dispomos, sabe, a fazer a obra de Deus, quando nós nos dispomos a servir o Senhor de todo o nosso coração, com sinceridade, com seriedade, né, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, sabe? Isso se reverte em bênção para as nossas vidas, né? Porque nós sabemos que o Senhor é aquele que ele olha e conhece o nosso coração. Nós não devemos servir ao Senhor, né, pensando nas bênçãos materiais, né, mas sabendo que ele cuida de nós em toda e qualquer situação. Continuando aqui, tanto para os exilados do tempo do profeta, como para o remanescente do povo escolhido de Deus nesse dia futuro. E essa função dupla de falar para o presente e para o futuro, que leva algumas pessoas a conferir a Zacarias o título de Apocalipse do Antigo Testamento. Amém, queridos? Então, aqui nós temos a conclusão do livro de Zacarias, né? Então, nós voltamos aqui agora
E finalizando, né, mais este livro, né, que está na categoria dos profetas menores. E podemos extrair essas lições, né, de uma vida consagrada ao Senhor, né, de uma vida que nós venhamos a nos arrepender, né, sempre. E nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores sim, né? Nós somos, temos defeitos muitos, né? Mas o nosso coração em todo tempo deve buscar, sabe, na palavra do Senhor, né? Viver uma vida de santidade, uma vida agradável ao Senhor, né? É difícil, né? Temos as nossas lutas interiores, temos os nossos dilemas, com certeza temos tudo isso, nós sabemos, né? Mas quem nos ajuda é o Senhor, né? Quem nos fortalece é o Senhor, né? E quem nos garante a vitória em Cristo Jesus, queridos, é o Senhor, né? Porque nele nós podemos confiar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu quero estar orando pela sua vida, eu quero estar orando pela sua família, eu quero estar orando, vamos estar orando juntos, né, pela nossa nação, por esse momento, né, de isolamento social, de pandemia, né? Vamos orar pelas nossas autoridades constituídas, vamos estar orando, sabe, pela igreja no Brasil, para que haja quebrantamento, arrependimento, né? Que a igreja se curve diante do Senhor, né? E busque endireitar os seus caminhos, né? Então, queridos, é um momento mesmo de uma reflexão, né? Um momento desafiador, né? E nós devemos buscar, né, no Senhor, buscar força no Senhor, né? Buscar nele, sabe, o nosso consolo e o nosso conforto. Amém? Vamos orar nesse momento, então. Pai, nós queremos orar no nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela nossa nação. Coloca as tuas mãos sobre a nação brasileira, sobre o povo brasileiro. Oramos pelas autoridades constituídas. Pai, dá sabedoria, Senhor, na condução, meu Deus, das políticas públicas. Ajuda, meu Deus, cada um desses homens, dessas mulheres, Pai, que têm estado à frente, meu Deus. Nós oramos por eles. Oramos pelo Brasil. Tem misericórdia do Brasil, da nação brasileira, Senhor. Sê, meu Deus, longânimo, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados. Nós nos arrependemos, Pai, Senhor, das impiedades, das injustiças, Pai. Como povo, nós nos arrependemos, Pai, e nós suplicamos a Ti a Tua misericórdia. Oramos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, oramos pelos enfermos, Pai. Coloca as Tuas mãos trazendo cura àqueles que estão enfermos. Pai, nós queremos orar também pela igreja, meu Deus, no Brasil e no mundo. Senhor, ajuda, Pai, o Teu povo. Ajuda, Senhor, a perseverar em servir a Ti, meu Deus. Pai, nós queremos orar, meu Deus, por todos, meu Deus, por todas as famílias necessitadas. Pai, as famílias que estão passando por crises, meu Deus, financeiras, porque não estão tendo a condição de trabalhar. Deus, estende as Tuas mãos, Pai. Nós colocamos tudo diante de Ti, porque nós confiamos no Senhor. E por tudo nós somos gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tenham uma noite abençoada, né? Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma abundante, guardando, livrando de todo o mal. É o que nós pedimos ao Senhor, né? Que a bênção do Senhor repouse, esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. É o que nós pedimos, sabe? É o que nós oramos no nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe abundantemente.